Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez ainda falando sobre saúde. Esse vídeo é mais ou menos que um complemento de um assunto que eu tratei no último vídeo. E eu vou falar da qualidade do SUS, né? Vou contar duas historinhas, duas experiências que eu tive no SUS que foram negativas e levantar a questão, né? Por que a gente não pode reclamar, não pode achar ruim, que já tem um julgamento da sociedade, tem uma pressão social que tenta proteger o SUS de qualquer crítica. Percebo isso na internet, na mídia, uma pressão que nos condiciona a baixar a cabeça e aceitar calado um tratamento ruim por parte de um sistema do governo que é bancado pelo nosso dinheiro. Vou contar duas histórias. A primeira que eu vou contar é que eu achei que eu estava com câncer. A segunda história foi um problema no joelho. A primeira história apareceu um caroço no meu peito, parecido com aqueles caroços que aparecem no peito da gente quando a gente está na puberdade, né? Aparecem uns caroços assim no nosso mamilo ali, na região do mamilo. A galera até zoa que isso é por conta de masturbação, mas eu acho que isso não faz sentido. Não sei, não sou médico, mas acho que não faz sentido não. Mas enfim, eu tive esse caroço durante a puberdade, aí passou, beleza. Quando eu tava lá pros meus 20 anos mais ou menos, apareceu um caroço no meu mamilo, ali do lado direito. E era bem dolorido também. Eu, ignorante do que aquilo poderia ser, fui no posto de saúde próximo da minha casa. Chegando lá, aí já vem o primeiro tema que já me deixa revoltado já. Acredito que você também que me ouve. Havia duas atendentes lá para fazer a triagem dos pacientes e tal. E o tratamento horrível, uma má vontade, um jeito de falar com a gente, parece que está prestando favor, uma coisa deplorável. Trata a gente igual cachorro. É óbvio que não é sempre, né? Que não é todo mundo, mas isso é comum das vezes que eu precisei procurar o serviço de saúde. Obviamente não foi todas as vezes. E eu entendo também o aspecto do lado deles também, porque tem muito paciente que procura o sistema de saúde que também chega de forma rude, que bate em atendente lá e tal, tal, tal. Mas a minha interação sempre foi pacífica, sempre foi tranquila as mulheres nesse dia lá tava me maltrataram lá, por assim dizer. Então eu cheguei com a minha demanda, elas falaram antes de tudo que eu tinha que me perguntaram de qual equipe que eu era, uma parada burocrática lá, porque tem uma divisão de onde você mora, você pertence à equipe X e tal, tal, tal. Sempre com a má vontade. Aí, por fim, eu não sabia qual equipe que eu pertencia, elas falaram que eu tinha que ser cadastrado. Eu passei meu endereço lá para eles irem lá em casa fazer o meu cadastramento e tal, tal, tal. E o interessante é que a apatia e a má vontade delas foi quebrada por um momento quando elas me perguntou o que eu tinha. E eu falei, eu acho que eu tô com câncer. A moça tomou um susto assim e falou, que isso, rapaz, não fale isso não. Acho que só aí elas me viram com um olhar com um pouco mais de humanidade. Mas ainda tinha o empecilho burocrático. Enfim, ficaram de passar lá em casa nos próximos dias para fazer o meu cadastramento e assim eu poder ter acesso ao serviço de saúde. Acontece que já tem anos que eu fui lá fazer esse atendimento e eu estou esperando até hoje o pessoal me procurar para fazer o cadastramento. Graças a Deus não era câncer que eu tinha, o negócio passou sozinho. Eu até conversei com um amigo meu na época, ele falou assim que ele já tinha tido também aquilo lá e ia passar e tal. Mas para você ver a qualidade, né? Se fosse câncer mesmo, eu ia ficar esperando eles me cadastrarem e não foram lá, não anotaram o negócio direito, talvez. Se perdeu lá os meus dados, o meu nome, meu endereço no meio da burocracia porca deles lá e tal. E foi isso. A pessoa chega com uma suspeita grave de estar com um problema grave de saúde e é tratado dessa forma. Outra vez que eu precisei do serviço público de saúde
que é gratuito e de qualidade, segundo a propaganda, foi quando eu estava sentado na minha cama uma vez, há uns anos atrás, em 2018 eu acho, e eu senti meu joelho dar uma travada, aí eu forcei para esticar a perna, né? Quando eu fiz isso, eu senti algo soltando ali, parece que algum ligamento, alguma coisa assim que estava segurando foi solta. Daí pra frente, eu senti minha perna esquerda meio bamba, como se tivesse. Imagine uma coisa suspensa por 4 cordas e uma dessas cordas se solta. Mais ou menos a sensação era essa. Aí fui procurar tratamento, né? Eu já estou em outro bairro, não é mais aquele que eu fui na primeira história, que eu pensei que era câncer. Cheguei lá para tratar. Dessa vez a equipe não tinha má vontade nem nada. As atendentes tinham um atendimento normal e saudável que se espera. Mas aí, né, se não tem um dos problemas, tem todos os outros, né? Que é a clássica demora do SUS, esperando meses e meses e meses para fazer cada procedimento, cada exame, cada coisa que tinha que ser feita para procurar qual era a causa do meu problema, demorava uma eternidade. E esse engessamento que que os órgãos do Estado têm, é muito complicado, porque eu tinha um problema no joelho, obviamente é um problema ortopédico. Eu falei, eu queria consultar com um ortopedista. Aí disseram, não, primeiro você tem que ir no clínico geral, para depois o clínico geral pedir o seu atendimento por um ortopedista. É muito óbvio, né? Se eu estou com problema no joelho, sentindo uma coisa na parte óssea, eu tenho que ir no ortopedista, né? E não no clínico geral. Já são duas coisas, né? Demora e essa burocracia que te faz perder mais tempo ainda. O clínico geral foi mais de boa, né? Porque foi só uma ponte para o médico que interessava mesmo, né? Então a interação foi pouca e o cara foi normal, o atendimento. Aí quando chegou lá no ortopedista, finalmente, depois de mais de um ano de luta, o cara completamente hostil, muito pior do que as atendentes lá da primeira história, com a má vontade, parece que ele é seu inimigo e você está pedindo um favor pro seu inimigo. Aí esse cara me encaminhou para fazer ressonância, para ver qual era o problema. Antes eu já tinha feito raio-x também e não detectou nada. Depois da ressonância ele me mandou para fisioterapia. A ressonância não detectou nada também de anormal. Ele mandou para fisioterapia para fazer um fortalecimento ali da perna e tal. O que me leva também outra questão que tem que ser dita. É que alguns serviços que o SUS presta para a gente, na verdade, são de órgãos privados. Nesse caso, a minha ressonância e a fisioterapia foram contratadas por órgãos terceiros que me prestaram esse serviço. E, coincidentemente, né, o melhor tratamento, o melhor acolhimento, o melhor funcionamento que eu tive acesso foi justamente nesses 2 períodos, que eu fiz a ressonância e eu fiz a fisioterapia. Ficou muito nítido a diferença do público para o privado. É gritante a diferença. Não quer dizer que um é perfeito e o outro é completamente horrível, mas que tem uma diferença, tem. Pelo menos a minha experiência foi essa. Talvez eu fui muito azarado e alguém me ouve aí e foi completamente diferente dentro da sua experiência. Mas o que eu tenho para falar é isso. Mas o questionamento desse vídeo, o objetivo desse vídeo final é levantar a questão: por que a gente não pode questionar o SUS? Porque é um tabu você criticar qualquer aspecto do SUS. E eu nem estou dizendo que tem que acabar com ele, que tem que ser extinto, mas se você quer que algo funcione bem, que algo melhore, você tem que ser capaz de identificar os problemas, né? Se quiser tampar os ouvidos, fechar os olhos e fingir que está tudo certo, não vai mudar o problema, né? Ele vai persistir. Parece aquela história do cara que chega em casa, pega a mulher dele com o outro no sofá, aí ele vai e vende o sofá. Pensa comigo, o Estado coloca uma carga de tributos altíssima em cima das nossas costas, promete te oferecer uma série de serviços e quando você vai ter acesso a esses serviços e você percebe que são ruins, você não pode nem reclamar.
porque você vai ser visto como um pária social. E o problema vai se perpetuar ad eterno, né? Será que a gente não pode olhar modelos de outros países, né? Talvez um modelo misto entre público e privado, ou então um modelo completamente público, mas que ataque os problemas e as falhas, né? Tem países que tem problema, que tem serviço de saúde que funciona público, né? Por exemplo, o Canadá me parece que é muito bom, a Inglaterra também tem um sistema bom também. Por que não olhar para esses países que deram certo e fazer igual, né? Mas não. O SUS é lindo, é público e é de qualidade. Vamos viver nesse mundo da imaginação. E todo mundo que te fala isso, todo mundo que te vende isso, tem plano de saúde, né? Enquanto as ovelhas aqui fica no matadouro e tem que se contentar com a ração, com a migalha horrível que nos é oferecida. Mas enfim, esse foi o desabafo de hoje. Eu sei que tem histórias muito pior. Tem gente morrendo aí nas filas de hospital, aos montes. Todo mundo conhece alguma história absurda e revoltante que já passou que já viu alguém passar nesse sistema. Para mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Te aguardo no próximo vídeo. A quem puder ter ajudado, tamo junto. Valeu!